Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei, e o que diz? Abrir-se-vos-á. Não sei se na sua Bíblia está assim, mas na minha Bíblia até, ela é separada por subtítulos, e em cima desse versículo está escrito assim, ó, a bondade de Deus. Alguém está escrito assim na sua Bíblia? Está escrito assim? Muitos, né? Olha só. Então o que Deus está querendo dizer aqui? É que nós temos direito, que é simples. Se eu quiser receber, eu tenho que pedir. Se eu quiser encontrar, eu tenho que buscar. E se eu quiser que se abra, eu tenho que bater. Vamos continuar. 8. Porque aquele que pede, o que vai acontecer? Ele recebe. Então fala para o irmão, você não tem porque você não pede. Ah, não concordo, pastor. Não, que eu mais peço, pastor. A vida inteira eu tenho pedido, talvez não do jeito que você deveria, presta atenção. Porque aquele que pede, recebe, a Bíblia não mente, amém? O que busca, encontra. Por que eu não encontrei ainda, pastor? Porque você não está buscando. Não sou eu que estou dizendo, pode brigar comigo, mas você não pode brigar com ele, amém? Com a Bíblia. Ele fala assim, e ao que bate, o que vai acontecer? Se abre. 9. Agora vem a parte. E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará o quê? Uma pedra? E versículo 10, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? 11, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, fala vosso Pai, que está onde? Nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Ah, irmão, isso aqui é uma chave muito poderosa. Isso aqui, se a gente parar para pensar nisso, eu estava meditando nisso, estava falando com os obreiros, antes da gente começar. Irmão, eu sou pai. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Eu falo com depois de conhecer Jesus e de casar, não estou falando que ela está aqui não, mas ser pai foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. É outra coisa, né? Quem é pai sabe o que eu estou falando. A cabeça da gente muda. É um sentimento assim que você não encontra em nenhuma outra qualidade que lhe dê, né? De pai. E eu vou falar como pai. Quem é pai, quem é mãe também. Tem muitas mães aqui que são pais e mães ao mesmo tempo. Irmão, se o seu filho pedir a você, disser para você que está com fome, irmão, o pai é aquele ser humano que faz o que tiver que fazer. Falo por mim e por muitos que eu vejo, pelo meu pai também. Graças a Deus ainda o tenho vivo. Que faz o que for necessário, que faz o que for preciso. O pai vai aonde precisar ir, o pai faz o que precisar fazer. Mas o seu filho não passa fome. Diga glória a Deus. O seu filho não passa necessidade. Pai que é pai, é assim. Diga glória a Deus. Ele vai onde precisar ir, ele faz o que precisar fazer, irmão. Ele enfrenta o que precisar enfrentar, para dar para o seu filho o que o seu filho precisa. Só que se você ler isso aqui, você vai ver o quanto é tremendo isso. Jesus está dizendo assim, ó, presta atenção, olha para o pastor. Pensa no melhor pai que você já conheceu. Pensa num bom pai, um exemplo de pai. Talvez aí você tenha tido um bom pai. Falo de mim, como eu falei, eu graças a Deus tenho um bom pai. Para mim um exemplo de pai. Me considero um bom pai, mas já vi muitos bons pais também por aí. Pastor, eu conheço, olha, bom pai. Meu pai foi um pai excelente. Meu pai é aquele pai que, olha, trabalhava lá dia e noite, era 2, 3 empregos, era madrugada, era isso, aquilo, nunca deixou faltar nada. Mas não só isso, mas como exemplo também, mas como também um homem, né, de caráter e tal. E tudo você possa pensar. Os melhores pais, tem muitos pais desnaturados por aí, perdoa-lhe falar. Eu digo até você que talvez está aqui hoje, você diz, pastor, meu pai foi um péssimo pai, ou foi um péssimo exemplo. Não tenho nada de bom de recordar do meu pai. Talvez tenha alguns casos sim que isso aconteça, mas a Bíblia fala o seguinte, eu digo até isso para você hoje. Pastor, meu pai, nem ligo para ele hoje porque ele não merece os meus parabéns. A Bíblia fala que você deve honrar pai e mãe, independente do que ele é ou do que ele deixa de ser. Simplesmente por estar nessa posição você deve honrá-lo, não por causa dele, mas por causa de Deus. Amém, Jesus? Porque se você não teve um bom pai aqui, você tem um bom pai lá. Amém? Então, se ele não fez o papel dele como pai, ou não está fazendo o papel dele como pai,
continue honrando, continue agradecendo mesmo assim, faça a diferença, que Deus pode transformá-lo. Amém, Jesus? Mas vamos falar dos bons exemplos, aqueles pais que talvez você fala, pastor, olha, tal homem é um bom pai. O melhor pai que você possa imaginar na sua cabeça, volta aqui no versículo 11, ele diz assim, ó: se vós, pois, sendo o quê? Sendo maus. Jesus está dizendo que o melhor pai que possa existir na face dessa terra, perto do nosso Pai Celestial, ainda é um mau pai. Para você ver o que é qual é a dimensão, né, de paternidade que Deus tem. E aí eu meditando nisso aqui, eu estava falando, não vou demorar, vou direto aqui ao assunto, o seguinte, que quando nós temos um pai de verdade, ele está dizendo, nenhum pai de verdade, quando o seu filho pedir pão, ele vai dar uma pedra. Pão seria algo que poderia alimentá-lo, né, sustentá-lo. E ele está dizendo aqui, como se esse pai brincasse com a inocência do filho. Porque um filho que ele sabe o que é pão, que sabe o que é pedra, ele vai fazer a diferença, você não vai comer uma pedra. Está entendendo, sim ou não? Eu entendo aqui que Jesus está falando de filhos dependentes, que o que você der, ele vai o quê? Pegar. Um filho com entendimento, um filho grande, se você der uma pedra para ele comer, ele não vai fazer isso. Mas se for um bebezinho, você der uma pedra para ele, não vai pôr na boca? Ele vai. Deus não brinca com a nossa inocência, irmão. Outra coisa, você vê isso também, quando Jesus fala assim, olha, pedindo-lhe peixe, lhe dará o quê? Uma serpente. Um filho com entendimento, já grandinho, ele vê uma cobra, ele não vai pegar. Mas se for um bebezinho, se você der para ele pega? Pega. Então, por pior que seja um pai, ele não vai brincar com a inocência do seu filho, é isso que Deus está dizendo. Por pior que seja o pai, ele não vai brincar com a dependência do seu filho. E ele ainda fala mais, ele continua, pode ver que Jesus coloca de propósito aqui, alguns bichos peçonhentos, né? Ele fala assim, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Tem uma outra passagem que fala o mesmo texto aqui, está no outro evangelho, fala assim, lhe pediu um ovo, lhe dará um escorpião. Se você dá para um filho que já tem uma certa independência, ele não vai pegar um escorpião na mão, só porque o pai deu. Mas se for um filho dependente, inocente, totalmente sem entendimento, se o pai der um escorpião na mão dele, ele pega ou não pega? Pega. Então Deus não vai brincar com a sua inocência, Deus não vai brincar com a sua dependência. Olha para o pastor, o que Jesus está querendo dizer aqui? Que Deus sabe o quanto nós somos dependentes, que em outras palavras não sabemos nem escolher. Nós temos uma dependência tal que se colocar diante de nós um pão ou uma pedra, a gente não vai conseguir fazer o quê? Diferença, e é verdade. Se dessem para nós um peixe ou uma serpente, o peixe poderia nos alimentar, mas a serpente poderia nos matar. Mas a gente não sabe fazer o quê? Diferença. Está entendendo, sim ou não? Um ovo ou um escorpião, na nossa dependência, nós somos dependentes a tal ponto que nós não conseguimos fazer diferença. Então Deus sabe, meu irmão, o que pode nos ajudar, o que pode nos matar. O que você precisa hoje, talvez nem você sabe pedir, ou nem você saberia escolher, mas você tem um pai que não vai brincar com a sua dependência, que não vai brincar com a sua inocência, que não vai dar coisas para você que podem te machucar. Quem está entendendo, diga amém. Que vai dar coisas para você que podem te matar, que pode te destruir. Nós temos um Deus que cuida até desses detalhes. Coisas que podem nos ferir, Deus não vai, como Pai, Deus não vai permitir que chegue à nossa mão. Diga glória a Deus. Deus não vai deixar chegar uma serpente, Deus não vai deixar chegar um escorpião. E eu meditando nisso aqui, eu falava com os irmãos o seguinte, olha, eu quando era criança, eu não queria saber que jeito que o meu pai ia fazer compra, como que a comida ia chegar na mesa. A única coisa que eu falava era para o meu pai o seguinte: pai, eu estou com fome. Já viu criança preocupada? Como é que vai pagar o aluguel? Hã?
Eu tenho uma lá, pergunta para ela se ela está preocupada como é que ela vai almoçar hoje. Pergunta para ela se ela quer saber o que ela vai almoçar e que jeito que ela vai almoçar. Ela só quer o quê? Comer. E na hora que dá fome, o que ela faz? Ela pede. Eu estou com fome. Ô pai, você tem condição de comprar comida? Alguma criança pergunta isso? Só diz, pai, eu estou com fome. E filho dependente, do jeito que eu te mostrei aqui, ele não quer saber. E ninguém, quando eu era criança, eu não queria saber como é que ia pagar o aluguel, se tinha pagado naquele mês a energia ou não tinha. Eu queria ligar a televisão e assistir o desenho. E a televisão tinha que ligar. Tinha ou não tinha? Eu queria sentar e comer. Eu queria lá ir para casa. Se o aluguel estava pago ou não estava, eu queria ir para casa, chegar em casa. Então olha, pastor, o que eu quero dizer com isso, irmão? Às vezes nós deixamos esse lugar de dependência. Deus está mostrando para nós que nós somos tão dependentes que a gente não sabe nem escolher, e a gente quer achar que a gente vai se prover. Então, se eu não sei nem escolher, quanto mais prover. Só que a gente vai crescendo, aí a gente se torna pai, a gente quer assumir a responsabilidade nossa para com o nosso filho, e até a de Deus. A gente acha agora que a gente tem que agir como pai em relação a Deus. Você pode ter se tornado pai, você pode ter se tornado mãe, mas para Deus você ainda é filho. E filho não tem que ficar perguntando, ou pensando, ou se preocupando com essas coisas. Se você é filho, você tem que dizer o que para Deus? Quando você está com fome? Estou com fome. Quando você precisa de alguma coisa, você tem que dizer o que para Deus? Eu preciso. Não é você que tem que ficar aí, Deus, como é que eu vou fazer? Da onde que vai sair? Não, porque eu tenho que conseguir, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que acontecer, porque eu tenho que isso e aquilo. Não. A gente começa a deixar de depender, irmão, e a gente começa a pedir do jeito errado. Aí é onde eu digo para você que a Bíblia não nos engana quando ele fala aqui no versículo 7, volta no versículo 7. O que diz aí? Pede, ou pedi, né? Perdão, pedi, e dar-se-vos. Não é assim com o filho? O filho, ele pergunta como é que vai conseguir, ele só pede. Ele recebe ou não recebe? Recebe. Se ele pedir um pão, ele não vai receber uma pedra, ele vai receber o quê? Um pão. Mas como que o pai vai conseguir? Mas será que o pai tem condição? Ele quer saber? Ele não quer saber não. Ele só pede com a certeza de que ele vai o quê? Receber. Você está pedindo com essa mesma certeza? Ou você pede preocupado, mas será? Como que isso vai acontecer? Eu estou pedindo, mas que jeito? Mas é impossível, por isso que você não recebe. A gente deixou de pedir como filho, a gente deixou de agir como filho, porque quando o filho é realmente dependente do pai, ele não quer saber de que jeito. Começa pelo bebezinho, ele quer mamar, ele chora. De que jeito que o pai vai conseguir, ele não quer saber. Ele sabe que ele vai receber. Quem está entendendo, diga amém. Você tem que começar a pedir nessa certeza. Pedir que você vai receber, pedir dar-se-vos-á, buscai, o que vai acontecer? Encontrareis. Batei, e o que vai acontecer? Abrir-se-vos-á. Está na hora de começar a pedir, está na hora de começar a buscar, está na hora de começar a bater, como um filho faria, como um filho de verdade, sem ficar aí questionando de que jeito, de que forma. Até estava brincando com os irmãos, a minha ela é assim, ela fala, pai, eu quero tal coisa. Eu falo, filho, hoje não dá, hoje não tem como isso. Ela fala assim, não pai, não tem problema, só passa o cartão. Já está assim já. Porque ela quer saber se o cartão, como é que vai fazer, que tem que pagar depois, que não tem. A minha esposa risada, falou, nossa, é fácil, né? Passa o cartão e está tudo resolvido. Porque a obrigação dela é se preocupar com isso? Sim ou não? Não é. Ela está agindo como o quê? Como filha. E eu te pergunto, você que está andando tão preocupado, aí eu volto aqui para você. Por que você está andando tão desesperado, irmão?
aflito. Tem coisa que não é obrigação sua se preocupar. Aliás, a Bíblia fala que a gente não deve se preocupar. Se você ler Mateus 6, um pouquinho antes aí, é a continuação até desse assunto. Ele fala assim, ó, quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como? O pão nosso de cada dia, é só pedir. Mas se você voltar um pouquinho antes, ainda em Mateus 6, Deus fala assim, olha, veja aí as aves do céu, elas não plantam e nem colhem, todavia não falta para elas o quê? O alimento. E vocês, homens de pequena fé, você acha que vai faltar para você? E aí nós estamos vivendo um tempo que as pessoas não dormem, as pessoas não conseguem trabalhar, não conseguem se alegrar, não conseguem fazer nada, com preocupação e a cabeça deste tamanho, irmão, porque esqueceram, ou não estão agindo como filho, esqueceram que tem um pai. Quando você começa a voltar para a sua posição de filho, você volta a agir como filho, irmão, essas preocupações aí você vai perceber que não são obrigação sua. Ah, pastor, mas o dinheiro não vai cair no céu, do céu. Sim, não vai, eu concordo com você. Trabalhe, faça a sua parte, não fique esperando não. Trabalhe, faça a sua parte, busque a Deus. Você vai ver que Ele vai acrescentar o que precisar. Amém, Jesus? Por quê? Porque as pessoas nessa justificativa que as coisas não vão cair do céu, elas estão trocando. Elas estão se preocupando tanto em se prover, que elas estão esquecendo de buscar primeiro quem? A Deus. Que se não vier de Deus, não vai vir de outro lugar, irmão. Não, pastor, não vem à igreja porque não dá tempo, trabalho demais, eu tenho que trabalhar. Você pode se matar de trabalhar. Se Deus não prover, se Deus não fizer a obra, irmão, não vai adiantar nada. Presta atenção, se você busca primeiro o reino de Deus, se você pede a Deus e aí vai fazer o que você tem que fazer, mas você está não na sua dependência, você está na dependência de Deus, Ele está prometendo, quem pede recebe, pedi dar-se-vos-á, buscar encontrareis, batei, e Ele diz, abrir-se-vos, porque todo aquele que pede, versículo seguinte, 8, que todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E aí ele vai dar justamente esse exemplo por causa disso. Qual é o filho que se pedir um pão, Deus, o pai, né? Não vai dar uma pedra, ao invés de dar um pão. Qual é o filho que pedindo um peixe, o pai vai dar uma serpente? Olha para o irmão do seu lado e fala assim, o teu pai vai te dar o que você precisa. É só você pedir. Só pede, meu irmão. Mas tem um porém. Ah, pastor, pediu, eu já peço há tanto tempo, mas será que você está sendo filho, está agindo como filho? Porque, irmão, se você for filho de Deus, olha, irmão, é impossível, não tem como ter essa ideia na minha cabeça que um verdadeiro filho de Deus vai passar necessidade. Não tem. Não existe um filho de Deus passando falta de alguma coisa. Porque se eu sou pai, falho, eu faço de tudo para não deixar o meu filho ter necessidade, irmão, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Não me entra na minha cabeça. Presta atenção, não pode entrar na sua também. Começa a partir de hoje a entender. Se você é filho, se você realmente entende Deus como teu pai, não vai te faltar nada. Pode ser que você não tenha tudo que você queria na hora que você queria, porque minha filha não tem tudo que ela quer na hora que ela quer. Isso também é limite, amém? Mas falta necessidade nenhuma. Diga glória a Deus. Está te faltando alguma coisa? Olha para o pastor, para de chorar, pede. Está te faltando alguma coisa? Para de se preocupar, pede. É simples, meu irmão. Nós criamos os nossos problemas, nós criamos as nossas preocupações, porque se realmente você é um filho de Deus, irmão, se eu, o Senhor que está aí como pai, farei de tudo para não deixar o seu filho ter necessidade, quanto mais o nosso pai. É impossível um verdadeiro filho de Deus passar necessidade. Isso é bíblico, você vê isso em vários versículos. A Bíblia fala que até os filhos dos leões sofrem e necessitam fome, mas os que temem ao Senhor de nada têm falta. Eu não estou mentindo, eu não tirei isso da minha cabeça. Quem é filho de Deus não tem falta de nada.
mas às vezes falta-nos para nós agir como filho. E eu quero mostrar, a gente vai ver mais aí no decorrer do mês, mas duas características de um filho verdadeiro. Primeira, vamos lá em Hebreus capítulo 12. Porque não é só porque eu digo que eu sou filho não, viu? Não, pastor, não. Essa filiação tem que ser reconhecida por Deus. É Deus quem tem que me reconhecer como filho. E para Deus reconhecer como filho e agir como pai, e não deixar faltar nada e cumprir as promessas de pai que Ele faz, tem que ter algumas características que às vezes está faltando, e como está faltando hoje, naqueles que se dizem filho de Deus. Olha o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 5. Hebreus 12, 5. Hebreus capítulo 12, versículo 5. Quem achou, diga amém. Ele diz assim, ó: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como o quê? Como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais, quando por eles fores o quê? Então vocês estão esquecendo, está dizendo o seguinte, vocês estão esquecendo da palavra de ânimo. Tem até tradução que fala assim, palavra de ânimo que Deus deu para vocês. Qual foi a palavra de ânimo que Deus deu para nós como filhos? Essa aqui, ó, 6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então, para Deus me receber como filho, eu preciso entender que Ele vai me corrigir. E a coisa mais difícil para as pessoas hoje suportarem a correção. Tenho falado muito isso aqui, irmão. Todo mundo quer ser filho de Deus, mas ninguém quer ser o quê? Corrigido. Corrigiu, pronto. Corrigiu, já desmaiou. Volta no versículo 5. Corrigiu, já desmaiou. Corrigiu, já desanimou. Corrigiu, já quer desistir. Corrigiu, esse lugar já não é para mim. Aí quer ser filho. Peraí. Primeiro sinal de um filho verdadeiro é que ele aceita o quê? Correção. E não tem pai que não corrija um filho que ama. Amém, Jesus? Muitos pais de hoje aí estão querendo mudar isso, estão querendo inverter os valores, né? Não, quem ama o filho, faz tudo o que ele quer, deixa ele fazer tudo do jeito que ele... Não, pai que deixa o filho fazer tudo o que ele quer, do jeito que ele quer, para mim não ama. Porque vai deixar o filho à perdição. Ele vai se perder. Assim como nós. Se eu fizer tudo que eu quero, do jeito que eu quero, meu irmão não estava aqui não, já estava perdidinho. E você também. Amém, Jesus? Então quem quer ser filho precisa aceitar a correção. Não sou eu que estou dizendo, todo aquele que ele recebe por filho, ele vai corrigir. As pessoas querem vir para Jesus, querem se tornar filhas de Deus e ter todos esses benefícios que o pai dá, todos esses benefícios de filho. Que um filho, que é aquilo que eu falei, não tem que se preocupar com o aluguel, com a comida. Um filho de verdade, ele abre a boca e o que ele precisa, Deus dá. Diga glória a Deus. Pai, estou com fome. O pai não vai deixar faltar comida. Mas isso é para quem é o quê? Filho. E quem é filho tem que aceitar a correção. Olha o que ele continua dizendo, versículo 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como o quê? E eu sempre digo, se é condição. Então me perdoe em falar-lhe a verdade, mas é a verdade. Não é todo mundo que Deus trata como filho. Tudo aquilo que eu mostrei é maravilhoso, mas é para os filhos. E quem são os filhos? São aqueles que suportam a correção. Se suportais a correção, Deus te trata como filho. E se não, Ele fala assim, ó, porque que filho há que o pai não corrija. Agora o 8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então o quê? Bastardos e não? O que são bastardos, pastor? Eu peguei o significado aqui para ficar mais fácil para você entender. É filho ilegítimo, ou filho que não pertence à família.
Sabe uma coisa? Eu não corrijo o filho do vizinho. Não é meu. Eu não tenho com ele essa obrigação. Está entendendo, sim ou não? Não corrijo. Agora, minha filha, eu tenho todo o direito e dever, mais que direito, dever de corrigir. Então vamos lá. Isso aqui acontece com muita gente que não entende o porquê que Deus deixou de corrigi-la. Tem gente que você sabia que, eu ouvi uma frase esses dias que eu achei muito forte, que a pior condenação que Deus pode dar a um pecador que está no pecado é deixar de corrigi-lo. Porque quando Deus deixou de corrigir uma pessoa, Deus a entregou ela ao seu próprio prazer. O pior condenação para o pecador é mais pecado. É Deus não falar mais nada. Então, fique feliz quando você estiver sendo corrigido por Deus. Quando Deus te repreender, quando você sentar aqui para ouvir a palavra e aquilo te confrontar, significa que você ainda é filho. Porque o filho é o qual Deus corrige. O bastardo Deus não corrige mais. Já não faz parte da família. Amém, Jesus? E as pessoas, elas querem vir à igreja, elas querem ser filhas, assumir esse lugar. Deus não vai me deixar faltar nada. Mas na hora que vem a correção, Deus diz: olha, você está errado, você está fazendo, você tem que mudar. Aí a pessoa diz assim: ah, não, mas aí não. Ah, mas aí eu acho isso muito difícil, eu acho isso aí muito complicado. Ah, não, mas eu quero fazer do meu jeito. Aí não tem como, irmão. Porque o filho, ele vai ser corrigido. Não tem como. Se Deus te recebe por filho, aliás, para que ele possa, a condição para que ele possa te receber como filho, é que você seja uma pessoa que aceite o quê? Correção. Deus vai lhe apontar e vai dizer: olha, isso está errado. A palavra dele vai lhe apontar e vai dizer: isso aqui não está certo, precisa ser mudado. E é uma bênção ser corrigido por Deus, porque você sente que você tem um pai. No momento que Deus, você não sente mais. Mas pastor, já vi gente falar assim: esse negócio de igreja, estava lá na igreja, tinha aquele monte de negócio que não pode isso, que não pode aquilo, que não pode aquilo outro, que não pode aquilo outro. Graças a Deus, saí da igreja, disseram que as coisas iam piorar para mim. Eu estou aqui, estou no mundo, olha que beleza, aí está tudo do bom e do melhor, estou bebendo, estou curtindo, estou farreando, minha vida está boa. Por quê? Porque Deus deixou e não está repreendendo. Mas você não se arrepende, você não pesa o seu coração de estar vivendo essa vida? Não, não pesa em nada. É porque Deus já deixou de corrigir. A pessoa não é mais corrigível. Ela não sente mais peso algum no coração. É a pior fase que alguém pode chegar. Deus entrega o pecador aos seus pecados. Por isso que lá em Apocalipse, eu falo muito desse versículo aqui, a Bíblia fala que quem é sujo, suje-se ainda. Deus não vai mais corrigir. Tem gente que Deus já corrigiu tanto, ela não quis, Deus disse: bom, você não é filho mais. Ah, Deus faz isso, pastor? Faz. Se a pessoa não quer, Deus a entrega. É isso que você quer, é isso que eu quero. Então, você vai viver isso até o último dia da sua vida. Ela não sente mais arrependimento, a pessoa não sente mais o peso no coração. Mas se você está aqui hoje, você sente, glória a Deus, você ainda é filho. Amém, Jesus? Pastor, pisei fora da linha, meu coração pesou. É Deus te corrigindo. Pastor, estou fazendo coisas que eu sei que eu não deveria de fazer e está vindo consequência na minha vida. Glória a Deus, que é Deus te corrigindo. Pastor, eu sento aqui para ouvir a palavra, Deus mostra que eu estou errado. Glória a Deus, é Deus te corrigindo. Você ainda é filho. Eu sempre falo, para os irmãos aqui, os obreiros, eu falo: olha, quando eu às vezes chamo a atenção, de vez em quando eu puxo a orelha e falo: olha, isso aqui está errado, isso aqui não pode e tal, é porque a gente ama. Porque tem gente que a gente vai corrigindo, daqui a pouco a pessoa começa, sabe, a confrontar, começa a ficar rebelde, não aceita mais correção. Sabe o que eu faço? Eu falo para os irmãos, eu não fico. Eu falo: então tá bom, não falo mais, não é nada, acabou. No momento que você não fala mais nada, é pior. É pior. Por quê, pastor? Porque você já não se sente mais na obrigação de tratar como filho. Você não se sente mais no direito de pai. Por exemplo, o filho do vizinho está fazendo tudo errado, eu me sinto culpado? Não.
Ele tem um pai, e não sou eu. Quem está entendendo, diga amém. Então aceite a correção enquanto Deus está lhe corrigindo, porque Deus está querendo trazer você para a condição de filho, e para ser filho tem que ser obediente. Aquele que não aceita a correção, Deus não trata como filho, mas Deus trata como bastardo. Continua. 9. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Quem teve pai e mãe rígido aqui, levanta a mão. Deixa eu ver. Levanta as duas. Quem apanhou de chinelo? Quem apanhou de cinta? Quem apanhou de mangueira? Quem apanhou de vara? Agora você não vai ganhar de mim, de cabo de rodo. Também? Tamo junto. Ainda quebrou o rodo das minhas costas e eu fiquei, tá vendo? Quebrei seu rodo. Tinha que apanhar mais. Irmão, você me vê assim, eu era terrível. Você não imagina. Você não imagina o que eu já fiz. Volta para cá. Quem já apanhou muito? De verdade, pastor, já apanhei mesmo. Verdade. Oi, parece que não pode bater mais, irmão. Não, eu apanhei, eu tenho direito. Hoje eu tenho que descontar a minha vez. Amém? Mas volta aqui, a brincadeira é séria. Quem apanhou bastante? Deixa eu ver, levanta a mão de novo. Quem apanhou bastante, mas agradece pelo que seu pai fez? Aí, 100%. É isso que Deus está falando, irmão. Deus está dizendo o seguinte: olha, nós tivemos os nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós o quê? Os reverenciamos, nós os respeitamos. Eu dou glória a Deus pelo meu pai, pela minha mãe. Meu pai é diferente. Meu pai, você sabe que meu pai nunca me bateu. Minha mãe batia, misericórdia. Minha mãe, o que tivesse perto, voava, né? Agora, o meu pai não batia, mas irmão, tinha uma diferença. O dia que minha mãe falava assim: hoje eu não vou te bater, quando seu pai chegar, ele vai conversar com você. Ah, irmão, era melhor ter batido. Quem tinha pai assim? Meu pai não precisou. Uma vez ele puxou minha orelha lá, que valeu por tudo que ele não tinha feito. Mas se minha mãe falasse assim: olha, hoje seu pai vai conversar com você, meu irmão, aquilo já começava a chorar. Eu preferia que ela me desse sentada, varada, mangueirada, por causa da reverência. Fala assim comigo: respeito. Então nós tivemos nossos pais segundo a carne, que nos corrigiram e nós os reverenciaram. Ninguém morreu de apanhar, ao contrário, todo mundo aqui agradece. Diga glória a Deus. Porque o que te tornou o que você é hoje foi a correção dos seus pais. Claro que há casos e casos, né? Pastor, olha, meus pais chegavam a abusar, né, de mim. Mas a Bíblia também vai dizer isso aqui, diz assim, ó, para nos corrigirem, e nós reverenciamos, mas não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos. Para quê? Para vivermos. Então, se o nosso pai carnal nos deu a conduta que nós temos hoje, a correção dos nossos pais da carne nos deu o caráter que nós temos hoje, nós ganhamos caráter, nós ganhamos conduta, ganhamos muita coisa com isso, sim ou não? Com correção. Quanto mais o nosso pai dos espíritos, nosso pai espiritual, porque o que há em nós, o nosso verdadeiro eu, é o nosso espírito. Ele veio de quem? De Deus. Deus o gerou. Nós não vamos nos submeter ao Pai dos Espíritos para vivermos, ou seja, para termos o quê? Vida. Que vida que ele está falando? Vida eterna. Porque Deus é Pai dos Espíritos, é Ele que vai decidir o que vai fazer com o meu espírito. E o espírito veio dele. Quem está entendendo, diga amém. Ele é o Pai dos Espíritos. Se eu me submeti aos meus pais carnais para aprender, para ter o que eu tive de correção, para ter caráter, para receber uma boa conduta, quanto mais ao Pai dos Espíritos, para que eu receba o que? A salvação, a vida eterna. Continua, versículo seguinte, o 10, ele diz: porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia. Às vezes até erravam, às vezes nossos pais erraram na nossa correção, muitas vezes até fora
do correto, ou de maneira exagerada, mas fizeram como bem lhes parecia. E de maneira certa ou errada, alguma coisa nós aprendemos. Amém, Jesus? Ele diz assim: mas este para nosso proveito. Então o que ele está querendo dizer aqui? Talvez muitas coisas da correção dos seus pais não teve proveito para você. Muita coisa talvez foi errado. Eles corrigiram você do jeito que bem lhes parecia, mas nem tudo você aproveitou. Agora, irmão, toda correção, fala comigo, toda correção que vem de Deus tem proveito. Se a gente se submeter a uma correção que muita coisa a gente tinha que relevar, nem tudo tinha proveito, quanto mais a correção que vem de Deus, que tem proveito para tudo. Olha lá, ó. Mas este para nosso proveito, para sermos participantes do que? Da sua santidade. O que é ser participante da sua santidade? É um dia poder estar diante dele. Amém, Jesus? Ele nos corrige hoje, para que um dia nós possamos estar diante dele. E ele vai terminar dizendo, continua, versículo 11: na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo. Toda correção, no momento que ela é aplicada, ela não traz alegria. Ela deixa a gente chateado, deixa a gente, às vezes, de cabeça baixa, né? Mas olha o resultado dela, senão de tristeza, né? Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então aceite a correção de Deus. Talvez você não entenda naquele momento, mas se você se submeter, você vai se tornar filho. E além de se tornar filho, você vai participar da santidade de Deus. E talvez agora a correção te deixe triste, te deixe chateado, mas ela vai produzir um fruto muito grande na sua vida. Quem crê, diga glória a Deus. Esse mês todo nós vamos falar sobre isso. Eu vou encerrar aqui a mensagem bem breve. Mas o que eu quis te mostrar hoje é o seguinte: não deixe de agir como um filho, porque Deus, ele continua sendo pai, mas não é para todos. Aqueles que aceitam a sua correção, ele recebe por filho. E os que desprezam a sua correção, bastardo. Bastardo não participa da família. Filho, o pai tem a obrigação de prover, ele faz o que for preciso, mas esse filho não passa necessidade. Mas e o bastardo, o que não é filho? Não. Mãe, eu luto para dar de melhor para minha filha ou para o meu filho, não para o filho do vizinho. Quem vai ter que fazer isso é aquele que se responsabilizou por ele. Quando eu sou obediente, quando eu aceito a repreensão, e a repreensão me traz obediência, né? eu me submeto à repreensão de Deus, Deus se torna responsável por mim. Ele vai prover tudo na minha vida. Quem crê nisso, diga amém. Então eu quero que você se levante agora, por gentileza, que nós vamos clamar a Deus. Vamos fazer um clamor.